E hoje vamos falar de um assunto bem sério sobre Juliana Marins. Ela morreu no vulcão, né? Lá onde ela foi, na Indonésia, no Monte Rinjani. Muitas coisas, né? Muitas histórias sobrenatural do local. A Juliana, com apenas 26 anos, não sei se vocês acompanharam, estava com roupas inadequadas, ninguém sabe se ela não escutou o guia, se ela não prestou atenção nas instruções. Pessoas falam que o guia abandonou, pessoas falam, né, que ela foi chamada para ir a esse monte. Pessoas dizem que quem fica para trás no monte realmente é uma oferenda ao vulcão, é uma oferenda involuntária. Teve negligência da localidade da Indonésia, muitas crenças, muitas histórias. E esse vulcão entrou em erupção em 2016, né, a última vez. Vamos ver então, dei um parecer de todos os tópicos, vamos fazer uma retirada. Como, né, a história é muito impactante, eu vou fazer a tiragem de 3 montes. É um tipo de história, assim, ó, muito triste, né? São histórias com contos sobrenaturais. E isso são crenças, muita coisa são verdades, né? Eles sobem esse monte para fazer oferenda. E é o que diz, sorte e azar ao mesmo tempo. Eu quero o primeiro monte. Vamos ver o que as cartas têm a dizer sobre a morte da Juliana Marins. O que as cartas têm a dizer sobre ela? Olha que interessante, né? Vamos ver o que dizem as cartas, o que eu consigo transcrever para vocês, tá? Ó, o fim. Nossa. Olha só, gente. Me remete aqui os pensamentos do seguinte. Para mim, Cassandra, que estou fazendo o lado espiritual, o lado sobrenatural dessa história impactante, que é uma história que abalou o mundo. Se você não conhece, dá uma pesquisada. Para mim, ela precisava finalizar os ciclos. Olha só. Cortes, né? Cortes de vida, coisas do passado. Para mim, ela já era uma reencarnação, né? Que eu consigo prestar atenção aqui. Ela precisava deixar os caminhos abertos. Será que houve negligência? Eu não vejo negligência aqui, tá? Eu vejo, assim, teimosia por parte, provavelmente, dela. Estresse. Então, assim, isso fez com que ceifasse a vida dela. Um descuido, uma má orientação. Porque aqui, ó, me fala o seguinte. Nós não estamos falando de uma leitura normal, tá, gente? Uma leitura normal é uma leitura normal. Estou passando além. Estou indo além. Mas ela está num lugar bom, tá? A Juliana está num lugar bom, num lugar de paz, de tranquilidade, num lugar onde ela vai, o espírito dela vai ser coisa boa, vai ter coisas boas. O espírito dela descansou, saiu, ela tinha um sofrimento aqui na Terra, ele descansou com alguém do passado. Olha só, a impressão que eu tenho aqui pelas cartas é que ela foi ao encontro da pessoa que ela amava. Ao encontro de alguém que já foi também. Alguém do passado dela. Se alguém conhecer a Juliana, conhecer, literalmente, ela precisava desencarnar, tá? Ela precisava, as cartas aqui mostram claramente isso, que não foi por acaso, não foi um acidente, tá? Simplesmente chegou o horário e dia dela. O sofrimento acabou para Juliana, né? Vamos então tirar mais umas cartinhas para ver o que dizem, o que eu consigo. E ela fazia as coisas com o coração, ó.
era ágil, ela procurava o que ela literalmente amava. Então a Juliana procurava fazer as coisas que ela se sentia feliz, independente de quanto tinha que gastar. Ela sempre foi em busca das coisas, ela fazia acontecer. Por mais fases estranhas, tristeza que às vezes ela passava, ela sempre teve o lado bom. Deixa eu ver se eu consigo ter mais, ó, literalmente um monte, né? Ela precisava, tá? Não tem nada de coisa ruim aqui, tá? Nada de abandono. Ela foi sim um pouco teimosa, que mostrou ali o urso, né? Mas nada assim no sentido de que houve culpa de alguém. Não, não houve culpa de alguém. Ela precisava ir. Chegou o momento dela desencarnar, tá? Vamos ver mais umas cartinhas, por favor. Ó, literalmente, novamente. Ela era uma pessoa bem forte de pensamentos, se dizia que era aquilo, né? Então, para ela, aquilo estava bom. Ela não queria ser mais ou menos, mas ela tinha uma firmeza, né? Ela falava e ela tinha aquela firmeza. Vamos ver o que mais as cartas falam, olha só. Ela é uma pessoa que buscava as coisas, ela não ficava parada. E literalmente o tempo dela acabou, tá? Ela chegou no fim, né? Ela teve o seu corte, teve a sua vida ceifada, mas porque literalmente era a hora de ir, não tinha mais o que fazer aqui. Então, assim, a leitura quando a gente faz uma pessoa que já foi, ela é diferente de uma pessoa que está viva, tá? Então, o recado é esse, não houve abandono, não houve coisas que fizessem ela ter ido, né? Vamos deixar um recado para a família de Juliana, para os amigos de Juliana, para quem gostava da Juliana. Vamos deixar aqui, ó, nas cartas um recadinho para ver o que as cartas têm a dizer nesse momento difícil, porque quem ficou passa por esse momento difícil, né? Quem ficou passa. Literalmente alguém, tá? Literalmente, ó, ela foi porque ela precisava ir. Chegou o momento dela, chegou o corte, chegou o momento. E as cartas dizem assim, ó, para as pessoas, né? Vocês vão ficar isolados, vocês vão ficar tristes, vocês vão ficar bravos, vocês vão fazer coisas que às vezes não deveria, vão julgar alguém que às vezes não deveria, mas enfim. As cartas dizem, né, que tinha chegado, ó, um momento dela, mas ela foi acompanhada de um espírito bom, tá? Ela não estava sozinha. E o que ela gostava era fama, era estar no meio de pessoas, era estar no auge. Então, assim, ó, a morte dela também fez com que ela continuasse, né? Continuasse isso que ela gostava. E ela literalmente amava, tá, gente? Então, assim, ó, nada aqui contra ninguém. Simplesmente houve uma fatalidade. Houve um momento em que realmente ela precisou finalizar o seu ciclo aqui na Terra, mas ela não estava sozinha, né? Ela foi muito bem acompanhada e tinha tanto, olha só, tinha tanto esse espírito bom, quanto este alguém que já tinha ido também, tá? Então, ela não estava sozinha. Ela tinha dois espíritos bons do lado dela esperando ela, tá? Ela não estava sozinha, tá, gente? E é isso, espero que tenham gostado. Um vídeo diferente, mas algumas pessoas pediram muito para estar fazendo esse vídeo. Então, tirem da cabeça, não foi culpa de ninguém.